Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente aqui fazendo videoaula com vocês, depois de um longo tempo de paralisação. Durante esse bloco, que é o bloco 6, nós vamos, não só durante esse bloco, mas a partir de agora, do segundo semestre, a gente vai começar a estudar sobre os continentes que compõem o nosso mundo, que compõem o nosso planeta. E o primeiro continente que a gente vai estudar é sobre o continente europeu, que é um continente muito importante para o mundo. Lembrando-se que o continente europeu é o berço da nossa civilização, porque boa parte, principalmente a civilização ocidental, porque boa parte da nossa cultura ela é composta por elementos que vieram da Europa, como por exemplo a cultura greco-romana, através da filosofia grega, né, através dos filósofos do sistema político, da democracia, que provém das ideias dos gregos. Também, se a gente for pensar na nossa religiosidade, então a nossa religião principal do Brasil, que é a cristã apostólica romana, provém da Europa, provém de Roma, que fica lá na Itália, na Europa. Grandes acontecimentos que mudaram o mundo, como por exemplo a Revolução Industrial na França, a Revolução Francesa na França e a Revolução Industrial na Inglaterra, no Reino Unido. Então foram acontecimentos que mudaram o mundo, além das grandes guerras que tiveram como palco o continente europeu, um continente bastante rico, com grandes potências econômicas, como por exemplo a Inglaterra, a Alemanha, a França e outros países que não são tão grandes economicamente, mas que possuem menos desigualdade econômica e uma boa distribuição de renda, uma boa qualidade de vida, altos indicadores sociais, como por exemplo a Noruega e a Finlândia. Então é um continente bastante interessante para a gente estudar, porque ele possui grande importância. Então o nosso bloco 6 vai ser sobre o continente europeu. Nessa nossa aula inicial sobre o continente europeu, a gente vai focar nos aspectos da natureza do continente, ou seja, nos aspectos físicos, aspectos naturais do continente europeu. Então, quando a gente vai estudar qualquer lugar, digamos assim, qualquer objeto da geografia, qualquer objeto de estudo, a gente acaba tendo que, primeiramente, localizá-lo do espaço. Então, como o nosso objeto de estudo aqui é o continente europeu, vamos localizá-lo no espaço geográfico mundial. Então, o continente europeu ele ele faz fronteira com a Ásia e ele fica ao norte do continente africano e a leste do continente americano. Então, no caso aqui, o nosso continente europeu, ele é banhado pelo Oceano Glacial Ártico e também lá ao norte e pelo Oceano Atlântico a oeste. Ao sul, ele contém alguns mares interiores, como o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Também ele possui uma área de separação com a Ásia, que são os Montes Urais, que é uma cordilheira de montanhas que acaba dividindo os dois continentes. Possui também uma série de ilhas que a gente vai e penínsulas que a gente vai detalhar mais agora. Mas a gente pode perceber que as características climáticas da Europa provêm de sua localização, que está totalmente dentro da zona temperada. Por quê? Porque somente uma partezinha da Europa, bem ao norte, fica na chamada zona polar do norte, que fica acima do círculo polar ártico. A maior parte fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, portanto, na zona temperada do norte. Lembre-se das zonas climáticas: Polar Norte, Polar Sul, temperada do norte e
a zona que fica entre os trópicos, que é chamada intertropical, tropical ou equatorial, que é essa zona entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Mas como a gente está falando aqui da Europa, ela tem suas características de a maior parte ao clima predominante ser o temperado. Por quê? Porque fica na região, na zona climática temperada, portanto, entre entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Pois bem, nós temos aqui um mapa físico, um mapa de altitude do continente europeu, que é chamado mapa hipissométrico. Então é um mapa de altitude. Nós temos as gradações, né? Nós temos aqui as unidades de altitude, desde o 0 até o 2000, que vai dessa coloração esverdeada até essa mais escura, de 0 a 2000, inclusive tendo áreas abaixo do nível do mar, que são chamadas de depressões absolutas. Então a gente pode ver aqui que o continente europeu ele possui muitas planícies e áreas de montanhas bem altas, tá certo? Umas mais recentes e outras mais antigas. Possui também um litoral bastante recortado, cheio de penínsulas e ilhas. Vamos citar algumas principais penínsulas aqui do continente europeu, por exemplo, a Península Escandinávia, né, aqui na região da Suécia, na região da Noruega. Temos também a Península Ibérica, Itália e Espanha, a Península Itálica na região aqui da Itália, San Marino. Temos também a Península dos Balcãs, aqui na região dos Balcãs que fica, no caso aqui, a Grécia, Albânia, Macedônia e etc. Então temos grandes penínsulas também no continente europeu. Mas observando esse mapa a gente consegue identificar 3 principais formas de relevo do continente europeu. Sem citar também que, como a gente falou anteriormente, possui alguns mares interiores importantes, como o Mar do Norte, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mar Cáspio, além de ser banhado pelo Oceano Glacial Ártico, pelo Oceano Atlântico. Então agora vamos falar sobre a parte as unidades de relevo do continente europeu. Então, o continente europeu ele possui 3 principais unidades de relevo, que são os maciços antigos, as planícies centrais e as cordilheiras recentes. Sobre os maciços antigos, são montanhas muito antigas que se situam no centro e no norte do continente. Então, essas montanhas se situam principalmente nessa parte central, na parte mais ao norte e a leste do continente, como por exemplo, aqui nós temos a Cordilheira dos Alpes Escandinavos e dos Montes Urais, tá certo? Que ficam bem ao norte e ao centro do continente, e também do lado leste. Então temos os Montes Urais, fica bem ao leste, que divide a Europa da Ásia, e temos os Alpes Escandinavos. Então esses são montanhas de formação bastante antiga. Outra unidade de relevo importante do continente europeu são as planícies centrais, localizadas na região central. Apresentam grande extensão de solos muito férteis, onde predomina o cultivo de cereais e a criação de gados. Então essa região aqui ela é muito importante para a produção de alimentos no continente, porque é uma região plana, né, de planícies, propícias para o plantio, para a criação de gado. Então ela fica aqui nessa região mais central, destacando a planície germano-polonesa e a planície húngara, além também de algumas regiões aqui próximas ao Mar do Norte. Então se destaca aqui essa região das planícies centrais pelo cultivo de cereais e a criação de gado.
Temos uma outra importante unidade de relevo do continente europeu, que são as cordilheiras recentes. Então aqui são montanhas mais recentes, mais jovens, que foram de formação geológica mais jovem, e se localizam em variados locais do continente europeu. Os principais Alpes suíços, o Cáucaso, que fica lá no leste do continente, e os Pirineus, que ficam mais ao sul. Então temos aqui a localização, dos Pirineus, que fica na fronteira entre a França e a Espanha. Temos os Alpes aqui na região da Suíça e temos o Cáucaso, que é exatamente lá na região dos Balcãs, lá na região da Armênia, da Geórgia, do Azerbaijão. Então bem no extremo leste do continente. Então são montanhas recentes que são muito importantes para o continente. Então temos três principais unidades de relevo: maciços antigos, planícies centrais e cordilheiras recentes. Também são encontradas no continente europeu algumas áreas de depressão absoluta, ou seja, que estão abaixo do nível do mar. A mais conhecida é a dos Países Baixos, mais famosa pelos seus diques, e polders. Então essa região aqui, chamada de Países Baixos, que aqui está pintada em verde, ela fica abaixo do nível do mar. Ela é popularmente conhecida por um país chamado Holanda. Então o que é que eles fazem lá? Eles fazem todo um sistema de drenagem que impede que o mar avance e eles conseguem de certo modo deixar algumas áreas submersas pelo oceano secas e propícias para habitação e para cultivo, através da construção de diques e da instalação de estruturas como essas de moinho de ventos. Então, temos os chamados Países Baixos, que possuem uma área abaixo do nível do mar, que conseguem sobreviver através desses sistemas de drenagem. Também vamos falar agora sobre os rios da Europa. Então nós temos aqui também um continente bastante recortado por essas linhas azuis, que são os rios. A gente vai destacar aqui dois principais, que é o Volga, que nasce aqui nas montanhas do Planalto Central Russo e vai desaguar no Mar Cáspio. E também temos o rio Reno, que nasce nos Alpes e deságua lá na região dos Países Baixos, lá na região da Holanda, lá no Mar do Norte. Então, esses rios eles são muito importantes, porque eles são bastante utilizados para a produção de energia, irrigação, comércio e navegação. Além disso, constituem importante eixo de integração entre os países do continente. Então são rios importantes porque deles a produção de energia, a utilização para irrigação de lavouras, para o comércio e para a navegação, porque os europeus eles utilizam bastante os rios como via de transporte de mercadorias e também de pessoas, principalmente nos períodos mais quentes do ano, porque nos períodos mais frios os rios, dependendo da região, acabam por congelar. Tá certo? Então são rios que cortam continente, né, e integram grandes cidades, mas também que hoje em dia se encontram boa parte dos rios europeus com bastante poluição devido à industrialização, crescimento das cidades e os produtos derivados da chamada agricultura moderna, que acabam contaminando rios e lençóis freáticos. Então os rios principais que a gente pode citar, o rio Volga e o rio Reno. Então, quando a gente fala dos aspectos naturais da paisagem, como por exemplo o relevo, o solo, os rios, o clima, a vegetação, a gente faz um conjunto que a gente pode chamar de biomas.
ou então de geossistemas, né, na geografia. Então esse conjunto paisagístico que integra relevo, solo, vegetação, clima, relevo, os animais, né, a vegetação, tudo que compõe aquela área produz um bioma. Então a gente, analisando a mistura das condições ambientais do continente, a gente pode distinguir três grandes áreas, que um é a Europa do Norte, a outra é a Europa das Planícies e a outra é a Europa do Sul. Então aqui a gente fazendo cruzamento principalmente das informações de clima e de vegetação, nós temos esses três grandes regiões da Europa: a Europa do Norte, a Europa das Planícies e a Europa do Sul. Então vamos caracterizar aqui a Europa do Norte. Nas latitudes superiores a 60 graus norte, ou seja, lá bem distante da linha do Equador, lá no continente europeu, predominam os climas frio e polar. Então, dois tipos de clima bastante frio, que é o frio e o polar, onde encontramos a floresta boreal e a tundra, e a menor densidade demográfica do continente, ou seja, menor presença de população, menor densidade demográfica, exatamente por causa do frio intenso dessas áreas. Então, nessas áreas da Europa do Norte predomina dois tipos de clima, frio e polar, e dois tipos de floresta, a floresta boreal e a tundra, no caso. Floresta boreal também conhecida como taiga ou floresta de coníferas, exatamente por causa do formato das árvores que parecem cones. Então, quando a gente lembra, por exemplo, do Natal, da árvore de Natal e dos animais que são lembrados durante o Natal, por exemplo, as hienas, né? Quando a gente vê aquelas imagens de Natal, então está lembrando exatamente da floresta boreal, taiga ou floresta das coníferas. Por quê? Porque as árvores, esses pinheiros, eles possuem formato de cone, que é exatamente como a árvore de Natal. Elas são mais esverdeadas nos períodos mais quentes do ano, e durante o inverno toda essa vegetação ela fica esbranquiçada porque é coberta por neve. Isso é a taiga, floresta boreal. Taiga, floresta boreal ou floresta das coníferas. Outra área lá de vegetação da Europa do Norte é exatamente a tundra, que é uma vegetação de áreas muito frias, áreas polares, onde se localizam aqueles ursos, né, na Sibéria, por exemplo, bem no extremo norte da Rússia. Então essa vegetação é a vegetação rasteira, formada principalmente por musgos e líquens. Então essa vegetação aqui, durante os períodos mais quentes, ela é um pouco mais colorida e bem ralinha, rasteira, que ela é muito, praticamente só líquens e musgos. Então aqui está mostrando a tundra no período mais frio, mas durante, por exemplo, o verão, a primavera, ela pode ser percebida através dos líquens e musgos, que são uma vegetação rasteira, parecido um pouco com o lodo que a gente enxerga, né, em áreas úmidas, porque exatamente a neve derrete durante os períodos mais quentes, mas é uma vegetação rasteira. Então são essas principais lá na Europa do Norte. Então, climas frio e polar, tipos de vegetação: floresta boreal, que ocupa boa parte do continente europeu, é a segunda maior depois da floresta temperada, e a tundra lá no extremo norte do continente, que é uma vegetação de áreas polares muito rala, muito pouca, que é uma vegetação rasteira formada por líquens e musgos. Na área central do continente destacam-se o clima temperado, ele tem duas variações: o temperado oceânico, que possui temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, e o clima temperado continental, que é mais seco que o oceânico e com grandes variações de temperatura. Então, na Europa das planícies, a principal tipo de clima é clima
temperado continental. E a vegetação típica é a floresta temperada, que é essa floresta muito bonita e colorida que a gente pode ver, principalmente naqueles filmes medievais que a gente vê castelos, cavaleiros, fadas e etc., que é mostrado no cinema. Então ali é a floresta temperada, apesar de que ela está bastante devastada nos dias atuais, exatamente pelo crescimento das cidades europeias, pela industrialização e principalmente pelas lavouras, pelo cultivo, devido ser área de planície, como a gente viu anteriormente, que é bastante utilizado essa área para cultivo. Então ela encontra-se bastante afetada. É a vegetação que possui maior área no continente europeu, mas que hoje ela encontra-se bastante degradada. Então a vegetação típica é a floresta temperada, o clima é o clima temperado, que tem a variação oceânica e continental. E também a gente pode achar lá na região mais um pouco ao leste aqui das planícies centrais, um pouquinho mais ao leste, o clima do tipo semiárido, onde predomina a vegetação do tipo pradarias, que são essas áreas de gramíneas, ou seja, esse gramadinho aqui um pouco mais ralo, que é chamado de pradarias em alguns locais do mundo, como por exemplo na América do Norte, e de estepes na Europa e na Ásia. Então a gente poderia dizer que aqui no leste da Europa predomina a vegetação do tipo estepes, que no Brasil essas gramíneas lá no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, são chamadas de pampas. Então essa é a vegetação de gramíneas, esses campos aqui, que acabam recobrindo os morros, são chamados de estepes lá no continente europeu. Então, predomínio nas planícies centrais é do clima temperado, floresta temperada, e um pouco mais a leste, ali em algumas áreas, principalmente ali próximo à fronteira com a Ásia, temos o clima semiárido, onde predomina a vegetação do tipo estepes ou pradarias. E aqui temos também a chamada Europa do Sul. Então, lá no sul da Europa, predomina o tipo de clima mediterrâneo, onde suas características são verões secos e invernos chuvosos. Lá encontram-se formações vegetais arbóreas e arbustivas, ou seja, árvores de pequeno e médio porte e rasteiras. Então, árvores arbóreas e arbustivas que constituem a vegetação mediterrânea. Então, o tipo de clima é mediterrâneo e a vegetação é mediterrânea. Porém, na Europa do Sul também temos algumas montanhas como por exemplo os Alpes suíços. Por exemplo, temos os Pirineus, temos os Alpes suíços, temos os Apeninos, temos também o Cáucaso e os Balcãs. Então temos grandes cordilheiras de montanhas na parte sul. Então, além dessa vegetação mediterrânea, temos as vegetações de altitude, que são bem parecidas com a tundra, mesmo não estando localizadas bem ao norte na vegetação polar, como são áreas bastante altas, elas acabam sendo semelhante à vegetação da tundra, ou seja, uma vegetação rasteira formada por líquens e musgos, exatamente devido à grande altitude e menor temperatura, que são a chamada vegetação de altitude lá nos Alpes, Pirineus, Balcãs e também lá no Cáucaso, que são os tipos de clima e vegetação da Europa do Sul. Então aqui a gente pode ver a grande ligação entre clima e vegetação. Por exemplo, onde temos o chamado clima polar, nós vamos ter a chamada vegetação da tundra. Onde vamos ter, por exemplo, o chamado clima frio, vamos ter a taiga, floresta boreal, floresta de coníferas. Onde temos o clima temperado, vamos ter
a vegetação temperada e subtropical. E, por exemplo, onde temos o clima mediterrâneo, vamos ter a vegetação mediterrânea. E vamos ter altas montanhas, vamos ter o clima frio de montanha, que vai ser a vegetação de altitude, que é essa que está pintada na cor roxa. E aqui a gente pode ver as áreas do continente europeu mais utilizadas para o cultivo, tá certo? Então essa aula aqui ela foi toda voltada para vocês para falar sobre o continente europeu na parte da parte física, da parte natural. Então a gente tem aqui algumas questões para compor a atividade de vocês, que eu vou deixar lá no grupo de WhatsApp. E eu deixo aqui uma mensagem de feliz dia do estudante, que será amanhã, dia 11 de agosto, quarta-feira, que vocês... Estou aqui felicitando vocês pela ocasião do dia do estudante, que será amanhã, que continue sendo bastante atentos, principalmente nesse momento em que nós tivemos essa parada no estudo de vocês. Continuem se esforçando, continuem tentando aprender, porque a gente vai ter um futuro muito melhor com a aprendizagem. Sem aprendizagem a gente não chega a lugar nenhum. Então, feliz dia do estudante, um abraço e vão até o grupo lá do WhatsApp para que eu possa enviar as questões para vocês. Então, até a próxima aula.